Hashtag 170, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, ninguém fabrica engenhos de guerra para guardar no museu. Tudo que está sendo fabricado é para ser usado algum dia, naquela hora que só Deus sabe. Basta acompanhar o que está ocorrendo nos países em guerra neste momento. Chega a parecer uma coisa normal para as pessoas, morrendo aos milhares anualmente, quiçá aos milhões em guerra. E parece que ninguém enxerga e que está tudo correndo normalmente. Pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano. Como disse o Mestre Jesus, só o Pai pode saber. O medo e a desconfiança se evidenciam tanto nas conferências de desarmamento como entre as próprias nações. Vamos reconhecer, são mesmo diminutas as perspectivas de união mundial, à luz dos entendimentos atuais. Lança-se agora ainda mais combustível no fogo da situação que já está crítica no mundo pela prática atual de se apoderar de mercados, ou, como tem sido muitas vezes chamado, pela agressão econômica. Temos de recorrer às páginas da história. Né? Sem conhecer a história geral, ninguém pode entender o Apocalipse e a fidelidade no cumprimento dessas profecias. Vamos então recordar aqui o perigo da agressão econômica. Né? Foi bem focalizada por um presidente dos Estados Unidos chamado Woodrow Wilson. Pois bem, Wilson afirmou que a Primeira Guerra Mundial foi causada pela agressão econômica. Vejam bem, hein? Textualmente, as palavras do ex-presidente dos Estados Unidos, né, Wilson. Esta guerra, no seu início, foi uma guerra comercial e industrial, disse ele. Vejam bem como isso é sério. Agora, e cada vez mais, está novamente operando a rivalidade econômica, divisória, apenas numa escala muito maior do que antes. Em anos recentes, a Rússia, no esforço de obter o predomínio econômico sobre o mundo, estendeu a sua influência para a Ásia, para a África, Oriente Médio. Né? Vem aí a posição de Israel, a RAU, os povos árabes unidos, né? E também a América do Sul, a América Latina, Cuba, Venezuela, todos querendo controlar o comércio, petróleo e outras matérias-primas da terra. O Ocidente está perturbado, porque tal agressão vem, muitas vezes, acompanhada de sabotagem, subversão, terrorismo, espionagem, greves, revolução interna, os agentes ideológicos do monitoramento e desorientação das pessoas, os ataques dos regimes comunistas. E a guerra é religiosa. Isto é, de povos que usam a religião para fazer guerra em nome de Deus. Isso é que é o grande absurdo. Bom, tal agressão, quando levado longe demais, pode facilitar, ou facilmente, né, resultar numa terceira guerra mundial. Toda a humanidade está sofrendo por causa da ambição de meia dúzia, de alguns homens insaciáveis, sedentos de poder e de riqueza. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? É só ficar por dentro dos poderosos do mundo aí. Portanto, é urgente agora, e é urgente que haja uma política econômica unificada, equilibrada e justa entre as nações. Mas, infelizmente, a gente não vê essa possibilidade. Há poucas esperanças de que haja uma política econômica justa e equilibrada entre as nações. Não há muita perspectiva. Há de tal acordo entre as nações alguma coisa? Não. Na verdade, elas não se entendem. Nós já estamos em guerra há muito tempo. Isto é o prenúncio da guerra mundial inevitável. E que nós estamos fazendo para nos preparar para os fatos que virão. Os que estão acompanhando com seriedade esse estudo, certamente estão enxergando com atenção
e preparando já seus espíritos para uma dura jornada que devemos passar. Ninguém vem aqui dizer que nós fazemos aqui apologia da desgraça, ou que somos visionários. Estamos simplesmente sendo eminentemente realistas. Para nosso bem, nossa felicidade, tratemos de estudar o Apocalipse, porque ele foi nos enviado para isso, para nos alertar sobre este momento tormentoso que a humanidade vai passar, para a gente se preparar. Sei que alguns vão dizer, mas eu não estarei mais aqui quando isso acontecer. Então vocês não entenderam nada da palavra do Cristo, porque ele disse lá em Lucas, capítulo 21, versículo 32 a 33, em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. E o que é que a maioria sabe de evangelho? Quase nada. Tem gente que nunca leu uma frase na Bíblia. E o Apocalipse, quem é que sabe? Muito menos ainda, pois o perigo vem aí. Quem é que vai, o que vai acontecer com a gente aqui no Brasil? A gente está vendo aí as coisas como é que estão. Esta é uma advertência, mas sobretudo, esta é uma advertência que cada cristão ou candidato a cristão verdadeiro, digno deste nome, deve estar atento. 3 anjos, 3 mensagens, desejando um só rebanho para um só pastor, removendo os obstáculos, a formação do rebanho único, que é de Jesus. Por isso mesmo caiu Babilônia, como vai cair todo mal, todo anticristo. A igreja mundana, universal, caiu. Sua queda é uma queda espiritual e, portanto, uma queda moral. Quem poderá opor-se aos desígnios do Cristo se ele governa este planeta? É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Presidente dos presidentes, governante dos governadores. Quem é que vai se opor aos desígnios do Filho unigênito, do Supremo Arquiteto do Universo? Então Jesus nos manda divulgar o seu novo mandamento para reunir as criaturas de boa vontade, apesar de os chefes religiosos não quererem. Não querem por quê? Porque o rebanho é seu, é dele, é daquele ou daquele outro. Os rebanhos são de Jesus, o rebanho é de Jesus. Ninguém é dono de rebanho nenhum aqui na Terra. O Apocalipse está aí para todos, mas quem realmente quer levar isso a sério? Como disse uma vez muito bem Allan Kardec, o codificador da ciência espiritualista, que muitos aí transformaram em religião, mas não é. Ele não disse isso, está lá nos livros dele. Ele nunca disse que a codificação do espiritismo ou da ciência espiritualista era uma religião. Nunca disse isso. Ele disse, Allan Kardec, os chefes não querem, mas as ovelhas querem. Nós queremos. Queremos ser ovelhas de Jesus. O povo humilde quer. A união ou a unificação não será feita por cima ou de cima para baixo, mas vai ser feita de baixo para cima, na massa, pela massa. Por isso retornamos ao ponto do problema, ou dos problemas da unificação naquele país, que se chama a besta de duas pontas. Dentro dos planos do evangelizador Charles Rousseau, foi um norte-americano estudante, né, da Bíblia e ministro cristão, que justamente com um grupo de estudiosos da Bíblia organizou uma associação cristã, chamada Adventista, ou aliás, Testemunho de Jeová. Né? Então, vamos prestar atenção no que ele disse, nós lemos aqui, porque temos que nos preparar. Vamos ficar para a próxima hashtag.